Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Maurício Nascimento. Agora nós vamos para a parte 2, como foi prometido, né? Da parte de telefonia, telefonia móvel. Então, nessa parte 2, eu vou endereçar, deixa eu mostrar aqui a agenda para você. Antes de falar da parte 2, para quem não assistiu a parte 1, na parte 1 a gente falou de telefonia analógica AMPS, 2G, 2,5G e das redes 3G. É interessante ter essa sequência para conhecer a evolução, tudo de como começou lá atrás, né? Até onde a gente está chegando agora nessa parte 2, onde a gente vai falar de 4G, que é uma continuação, aqui é uma evolução do 3G, e depois nós vamos falar de 5G e 6G, e que vem é o 6G. Aí veio a chegada do 4G. O 4G também é conhecido como LTE. Aqui está mais ou menos a época que ele começou. Long Term Evolution. Certo? Então aqui eu tive um aumento da velocidade, expansão da cobertura e serviços de vídeo, streaming. E também a introdução da voz sobre LTE. Voice over LTE. Esse símbolo aqui. Onde as pessoas, a voz, ela não ia mais por aquele circuito de voz controlado pela MSS, e sim através de uma outra infraestrutura. Deixa eu ver se está no próximo slide. Está aqui, ó, que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Então, o que teve de interessante no 4G? Os rádios desenvolveram uma tecnologia que chamava MIMO, que na verdade é um montão de antenas dentro do aparelho celular. Tem 16, tem até o padrão prevê até 256 antenas dentro do aparelho celular. E na torre, aqui no Node B, também tem um monte de antenas. E aí o que acontece? Porque antena, né? Por isso que eu falei que essa parte de rádio eu queria tratar num outro vídeo, sabe? Porque, por exemplo, antena tem polarizações. Então, quando você está com o seu aparelho assim, ele tem um tipo de polarização. Quando ele está assim, ele tem outra. Por isso que as antenas, até o 3G, elas eram cruzadas, assim, ó, nas torres. Você tinha duas antenas assim. Por quê? Porque dependendo da posição que o teu aparelho estava, ele se adequava melhor a uma das antenas, né? Porque sempre imagina que a antena vai estar transmitindo um sinal. E esse sinal aí, ele tem que chegar em alguma coisa que está na mesma fase que ele ali, para ter um melhor rendimento. E aí quando a gente entrou com esse MIMO, que a gente tem um monte de antenas aqui, dificilmente o sinal ia cair numa condição que ele não tivesse uma boa leitura. E mais que isso, às vezes o aparelho está transmitindo numa posição ali, ó, que está gerando reflexo, ou seja, está batendo na parede da tua casa, numa esquina, numa árvore. E tudo isso daí está gerando, como se diz, sinais que vão chegar aqui um pouquinho atrasados. Então tem um algoritmo aqui nessas antenas que ele conseguia pegar esses sinais e o sinal que chegou um pouco mais atrasado, sinal que chegou um pouco mais fraco, que chegou um pouco mais forte, e faseá-los, colocarem todos eles na mesma fase e utilizar isso daí para amplificar esse sinal. Então, na verdade, você conseguia transmitir com menos potência e ter um melhor aproveitamento aqui no rádio. Então, isso foi uma funcionalidade que foi introduzida. Eu não sei dizer se isso aqui está no padrão do 4G ou se foi, vamos dizer assim, um acaso tecnológico, né? Mas o MIMO foi introduzido aqui na época do 4G, assim, sabe? Final do 3G, começo do 4G, ele começou a ter mais demanda, né? E mais disponibilidade disso tudo. Outra coisa que mudou é que aqui a gente não tem mais a RMC, tá vendo? O NodeB, ele fala direto com a rede de dados, que agora não se chama mais GGSN, SGSN. Chama SGW para sinalização e PGW, Packet Gateway, Session Gateway, PGW para a saída de internet, né? Então, outra coisa também que mudou aqui, veja, nós não temos mais a MSS para voz.
a gente tem um cara aqui, ó, que chama IMS. Tá vendo? Antes eu tinha um HLR, que era o registrador de usuário, que agora se chama HSS. E a gente tem o IMS, que tem um equipamento que substitui a MSS, que é o Call Session Control Function. E a gente tem aqui, em cima do Call Session Control Function, a gente tem as aplicações. Então, por exemplo, o TAS é uma aplicação de telefone, Telephone Application Server. Então, esse aqui é o que faz chamadas de voz. Mas você tem outras funcionalidades aqui, para fazer chamada a cobrar, para fazer instant message, e outros serviços aqui. Então, aqui em cima a gente tem os application servers, e aqui a gente tem o controlador de sessão. E aí, como que ele faz? Ele que conecta um usuário através aqui do NodeB, SGW, PGW. Esse usuário sai para a internet direto ou através do Session Border, que é tipo um firewall que fica na borda da internet aqui. Essa internet aqui não necessariamente é internet, ela pode ser intranet entre operadoras. E ele faz a comutação, ou seja, quem faz a comutação é esse aqui. Então, se eu tiver dois usuários aqui, um falando aqui por aqui e outro falando aqui por aqui pelo voz sobre o Wi-Fi, a chamada vem, esse cara controla, esse aqui passa o pacote, vem para cá, para o Call Session Control Function, ele vê que é uma chamada de voz, ele coloca essa aplicação de voz com o TAS fecha uma comutação digital de voz, devolve para o USB-C, devolve para o PGW e conecta com o aparelho que está aqui. Né? Veja, a gente não tem mais distinção entre rede de pacote e rede de voz. Né? Então, até o 3G a gente tinha voz por um circuito que a gente chamava Circuit Switch. No 4G a gente tem o IMS, que é voz e dados, tudo misturado, tudo dentro do mesmo pipe. Como as redes evoluíram mais lentamente e ainda existia a coexistência, ou seja, não tinha cobertura total com o IMS, eu tinha alguma situação aqui que chamava SRBCC, Single Radium Voice Call Continuity, onde eu permitia que em determinadas condições, quando eu não tinha cobertura de IMS, ou eu não tinha cobertura de 4G, o sistema comutava para voz sobre circuito, para que a chamada não caísse. Né? Só que ainda tem operadora que usa isso aqui até hoje, sabe? Né? E isso foi assim, vamos dizer assim, mudou muita coisa, né? Isso foi que mudou bastante na rede 4G. Outra coisa, por exemplo, como eu comentei, eu falei que tem rede de pacote e rede de voz rodando juntos. Então, imagina a seguinte situação. Tem alguém querendo falar com alguém, certo? E tem alguém querendo fazer um download de uma música ou de um filme, de alguma coisa assim grande. Ou de uma outra pessoa tentando passar um e-mail, certo? Então, o que acontece? Quando você se misturou voz, dados, acesso à internet, tudo dentro do mesmo pacote, você criou um problema, que é como você vai priorizar isso, certo? E esse problema, ele também foi resolvido dentro da telefonia de 4G, como a gente está mostrando aqui agora. Foi introduzido um equipamento que chamava PCRF, que ele faz a policy. O que quer dizer? É como se fosse enforcement esse cara faz o enforcement e esse aqui aplica a política. Então, quando você está usando voz, ele aplica uma política que ele vai tratar os dados de voz com uma prioridade diferente de um download, por exemplo, de um torrent ou de um vídeo ou alguma coisa, certo? Por quê? Porque o download do vídeo, ele pode parar se eu tiver escassez de recursos, ele pode parar momentaneamente por alguns segundos, enquanto que a voz, se parar, vai te dropar a voz, vai ficar truncado. Então esse cara aqui, o PCRF, o que ele faz?
ele aplica políticas para o tipo de dado. Porque como hoje tudo é dado, então eu preciso ter políticas muito bem definidas aqui. E no 4G eu já tinha separação de voz, dados, 3 ou 4 tipos de QoS diferente, né? Com o 5G isso aqui cresceu muito, exponencialmente, ou seja, o PCRF ele tem um monte de tipo de política diferente e tem outros mecanismos também que a gente vai ver mais para frente. Aqui a gente tem o PCRF, certo? Que é o cara que vai aplicar as políticas no Session Gateway, que vai controlar as sessões, e ele vai controlar através do PGW aqui a qualidade de serviço dos dados aqui, separando o que é voz, ele separa num artifício que chama APN, Access Point Name, né? E cada APN tem uma qualidade diferente. E no circuito desse aqui você tem no mínimo umas 4 APNs. APN de dado, APN de voz, né? E daí por diante, né? Aí, quando esse aparato todo vai falar com a rede pública de telefonia, com a PSTN, onde eu tenho telefones fixos aqui pendurado, eu preciso converter isso aqui para TDM. Aí existem alguns equipamentos que é o Media Gateway Control Function e a Media Gateway. Esse aqui controla a sinalização e esse aqui controla o User Plane, ou seja, a voz mesmo, o RTP da voz. Né? Você controla o SIP, esse aqui controla o RTP e isso aqui se conecta com a rede pública de telefonia. Então, isso aqui é para manter a compatibilidade com a rede existente. Ok? Isso aqui é o 4G. Aí, em 2022, né, a gente começou com o 5G. Né? O 5G tem a seguinte característica. Na verdade, não é uma característica, é uma evolução. Primeiro, que o 5G ele implementa vários tipos de QoS, né, diferenciados, que aqui ele chama de slicings, fatias, né? Então ele tem assim tipos de serviço muito bem definidos dentro da norma. Outra coisa também é que ele tem recurso à internet das coisas. Eu vou comentar mais para frente. Que isso dá muito espaço para aplicação no setor industrial, de saúde, entretenimento, com o broadband, enhanced broadband, e ele também, teoricamente, ele cria segmentos, né, de serviço onde determinadas coisas se encaixam melhor, como, por exemplo, carros elétricos, carros autônomos, robôs, sistemas médicos, equipamentos pequenos. Vamos ver isso daí, vamos para frente já. Mas antes, deixa eu comentar isso daqui. O 5G ele tem alguns patches caminhos evolutivos. Mas os mais significativos tinha, acho que uns 5 modos de evolução, sabe? 4 ou 5 modos de evolução. Mas os mais significativos é o que a gente chama de não standalone, quando a gente implementa aqui o rádio, apenas o rádio de 5G e utiliza o core de 4G, né? E eu tenho o modo standalone, certo? Quando eu tenho um core de 5G dedicado e um core de 4G distinto. Ou seja, tudo que for 4G, até 4G vai funcionar por aqui e aquilo que for 5G vai funcionar por aqui. Então, o que algumas operadoras fizeram? Na verdade, a maioria delas começou com isso daqui, criando footprint, criando área de rádio, conectando ao próprio core de 4G, e à medida que criou volume de rádio, começou a migrar aqui para o standalone. Algumas operadoras assim sempre tem, né? As mais, como se diz, são mais assim no topo da tecnologia, já partindo para cá direto, né?
Os aparelhos, vocês sabem também que já tem vários aparelhos que suportam 5G, mas ainda hoje, a grande maioria dos aparelhos de mercado que estão circulando aí pelo Brasil afora, eles vão no máximo aqui até 4G, certo? Mas à medida que vai se trocando esses aparelhos aqui, vai modernizando, eles já vão suportando a 5ª geração também. O 5G, como eu estava comentando, ele entra com 4 grandes blocos. Na verdade são 5, mas esses 4 são os mais importantes, que é o Enhanced Mobile Broadband. O que seria isso? Seria, por exemplo, download não, é assistir vídeo de streaming, certo? Onde você tem grande volume de dados, certo? E controle de sinalização desse streaming aí, mas grande volume de dados aqui. Você tem um outro que chama Ultra Reliable Low Latency Communication, que é o que? Seria uma comunicação ultra confiável de baixa latência. Para que serve o Ultra Reliable Low Latency Communication? Por exemplo, para você controlar um robô. Por exemplo, para você controlar aqui uma frota de carros autônomos ou de caminhões autônomos, um sistema de ferrovia, certo? Ou um sistema no hospital, até para fazer cirurgia para o robô remoto, entende? Um médico numa outra localidade. Não digo que isso já está acontecendo hoje, mas a tecnologia, ela já tem, esse caminho já está bem definido de como que isso vai acontecer. Então, aqui dentro do hospital você tem um robô, e dentro de um outro hospital, numa outra localidade, você tem um médico que ele, teoricamente, a tecnologia permite a ele fazer uma cirurgia remota. Como esses carros aqui, eles podem ser carros autônomos conectados à rede. Já a gente vai descer para esse desenho aqui um pouco mais. A gente tem o Massive, esse aqui, ó, MMTC, Massive Machine Type Communication. Isso é para IoT, Internet das Coisas. Então, na verdade, quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando de milhares, talvez milhões de equipamentos conectados à rede. Que nem, por exemplo, semáforos, radares, iluminação pública, uma petroquímica, sensores de uma petroquímica, uma porção de coisa. Então, qual que é a grande característica disso daqui? São equipamentos pequenos, robustos, que tem o SIM card, normalmente eSIM dentro da própria infraestrutura, e que tem baterias aqui que o padrão diz devem durar até 5 anos. Entende? Então são pequenos equipamentos que tem aqui, que geram pequenas quantidades de dados, certo? Mas são uma grande quantidade de equipamento, de baixo consumo de energia. Então o 5G ele permite esse desdobramento também, essa qualidade de serviço. E também essa aqui, Fixed Wireless Access, que na verdade é a sua banda larga da sua casa. Você faz download, acessa e-mail, faz tudo isso daí. Então todas essas qualidades aqui, elas estão definidas, né, dentro do 5G. E para viabilizar e permitir isso daqui, a gente tem algumas coisas. A gente tem, por exemplo, o slicing. O que é o slicing? Ele cria camadas dentro dessa rede com qualidades específicas. Então eu crio um slicing para broadband, um slice para IoT, um slice para ultra low reliable dentro da sua rede. Então você vai criando vários slices de dados que são, como slice é a tradução dele, é fatias, né? Ele vai fatiando a sua rede. E uma rede não se mistura com a outra, ela nem enxerga a outra. Sabe? São como se fossem redes distintas dentro da mesma rede. Aí quando você fala, puxa, em robô, em empresa, você tem que expor esses dados. Nem sempre você vai expor eles só pela internet, pela interface GI. Muitas vezes você tem um equipamento que chama NEF, que ele faz a exposição da sua rede, que ele permite que um aplicativo de fora localize um assinante, um aplicativo de fora verifique a qualidade de sinal do aparelho de um assinante,
ver se, por exemplo, um carro desse aqui, se o sinal está ok, se ele pode continuar andando de forma autônoma, ou se ele tem que parar. Todas essas coisas aí. Então você tem uma exposição da rede, que também veio com o 5G, que é o NEF, um equipamento que fica na borda, a gente vai ver no próximo slide. A gente tem Dynamic QoS Adaptation, que na verdade, dinamicamente, esse QoS muda de acordo com o serviço. Então, um único aparelho, ele pode ter mais que um serviço. Ele pode ter, por exemplo, vendo streaming, certo? E monitorando um sensor de uma petroquímica. E ele vai ter qualidade de serviço diferente para cada aplicativo que ele está gerenciando ou manuseando, digamos assim, né? E ele tem o Edge Network. O que é o Edge Network? Eu coloquei nesse desenho aqui, ó. Esse aqui é um Edge Network. Ou seja, dentro de uma empresa, uma Gerdau, de uma Coca-Cola, de uma, sei lá, de uma petroquímica, uma Vale, controlando caminhões, controlando aqueles tratores gigantes que entram dentro da mina, né? Eu coloco um sistema de rádio aqui, né? As Node Bs aqui, e coloco um Core, um PGW aqui, dedicado para esse cara. Por quê? Porque aí ele não vai ter latência, sabe? Ele vai ser atendido aqui muito rapidamente dentro do domínio dele aqui. E isso a gente chama de Edge Network. Isso aqui é um Core Network e esse aqui é um Edge Network. Ou seja, é uma redezinha dedicada que fica nas bordas. Que nem, por exemplo, no estádio de futebol, eu posso criar uma infraestrutura dedicada para atender aquele estádio, para aquele evento. Também eu posso considerá-la uma Edge Network. Essa é uma das características. Uma outra característica do 5G, interessante, é as coberturas. Eu tenho... Para você conseguir fazer isso aqui funcionar aqui, principalmente esse Ultra Reliable Low Latency, ou esse Enhanced Mobile Broadband, que precisa de muita banda, você precisa ter células muito pequenas. Certo? Então, aqui você vai ter várias células muito próximas e muito pequenas, dando cobertura para as ruas, hospitais, para lugares de alta densidade humana ou de máquinas, né? Então eu tenho essas células aqui. E depois eu tenho uma célula guarda-chuva maior, tá vendo? Como essa daqui, ó, para fazer o remanescente da cobertura. Quando as pessoas ou os equipamentos estão numa área que não demanda, principalmente esses dois aqui, ó, que são bastante pesados, né? Ele pode ser coberto por essas torres aqui, mais potentes, mais afastadas, né? Você está numa estrada, você está com o Waze ligado lá na estrada, você não vai ser coberto, você não vai ter uma torre dessa aqui cada 100 metros na estrada. Você vai ter torres grandes que vão estar fazendo essa cobertura guarda-chuva grande. E tudo isso daí está muito bem definido no 5G. Né? E aí, eu não vou entrar no 5G aqui, porque o 5G ele é bastante complexo, né? Mas só vou dar um sabor aqui de como que são as coisas no 5G. Todas essas caixinhas são parte azul, são parte do core de 5G. Certo? Então, que nem, por exemplo, a gente tem no 5G, o 5G e o 4G, o 3G, eles são regidos pela norma 3GPP, certo? Então, eu tenho acesso aqui a equipamentos que a gente chama de não 3GPP. Wi-Fi, por exemplo. O Wi-Fi, ele entra por esse cara aqui, N3IWF. Esse é o cara que trata o tráfego não 3GPP de dados. Aqui no GNodeB, que é o NodeB de 5G, é onde estão os smartphones, handset e outros equipamentos. Eles estão aqui, ó. E quem trata da sinalização deles é o AMF, que é esse cara aqui, certo? O AMF é Access and Mobility Management Function. Ele controla o acesso e a mobilidade. O SMF, ele controla a sessão. O porquê sessão? Porque às vezes esse cara aqui está fazendo um monte de tipo
de acesso diferente. E-mail, acessando a internet, WhatsApp. Então, tudo isso daí é tratado como sessões. O UPF é a parte de User Plane, é User Plane Function. Ele que te dá acesso à internet aqui. Então, a partir do UPF, é que esses usuários, tanto no 3GPP como GPP, saem para a internet. Fora isso, eu tenho o PCF, que faz as policies. Eu tenho o EIR. O EIR ele vai checar os aparelhos que estão aqui na linha, se eles são aparelhos homologados, se eles não são aparelhos roubados. Então, quando rouba um aparelho, você quer travar um aparelho, é o EIR que você usa para travar. Certo? Esse Equipment Register. Ele registra os aparelhos. Certo? O AUSF é o de autenticação Server Unit. É o que autentica o usuário de 5G. Porque quando você entra, aqui tem todo um processo de sinalização, que num outro vídeo eu vou explicar como funciona isso aqui no detalhe, os fluxos de sinalização e tudo mais, que é bem a área que eu trabalho mesmo, né? Mas esse cara aqui, para um curso de introdução, ele é o que autentica. O UDR é onde está a base de assinantes. O DR e o DM aqui, onde está a base de assinantes. O HSS é o front-end de 4G. Esse aqui, ó, é o front-end de 4G. O NEF-SCEF é o Network Exposure Function, que expõe para aplicações externas os dados. Fora isso, eu tenho bastante importante o NSSF, que é o cara que gerencia os slices, as fatias da rede, que eu havia comentado. E eu tenho aqui algumas camadas de discovery e proxy, porque o que acontece? Você precisa do CEP para você se conectar com as outras redes, e você precisa desses equipamentos aqui para você identificar as aplicações, sabe? Porque começa a ter um volume muito grande de aplicações, e para você conseguir ter contato ou interagir com elas, você precisa desses equipamentos aqui para gerenciar esse tipo de demanda. E tudo isso daí, no 5G, está definido um bus HTML aqui, que é o SBI. Então, esse bus SBI que vai ligar todas essas caixinhas. Todos esses nomezinhos que vocês estão vendo aqui, NAMF, de function, são interfaces, tá vendo? NPCF são as interfaces do bus. Aqui, isso aqui é só para gerenciar usuário e gerenciar dados. Porque se você tiver voz, você precisa ter um IMS aqui também. Certo? Nesse IMS tem o Telephone Application Server, o Media Resource Function, que é para tocar anúncio, certo? Quando você digite 5 para blá blá blá, tá aqui no MRF. O enum, que é o que vai traduzir o endereço do aparelho no endereço roteado na internet, é um DNS, como se fosse um DNS, isso daqui, eu já falei num vídeo sobre DNS, né? O Call Session Control Function é quem controla as sessões, ele tem o Interrogation, o Server e o Proxy, é uma infraestrutura dele, né? O Proxy é o que recebe, o Interrogation é que fala com o HSS, certo? Ou com o AUSF, e o Server é o que faz a computação, fala com o TAS, essas coisas, né? Tem o Access Gateway, para você conectar com outras redes, certo? Então, na verdade, isso aqui é o que vai te proporcionar fazer chamadas de voz em cima do 5G, que é praticamente a mesma coisa que a gente tinha na rede de 4G. Bom, pessoal, muita coisa, né? Muita coisa. Tem bastante volume de informação. Não é um negócio assim muito simples, sabe? Principalmente para quem está tendo seus primeiros contatos, né? Eu tentei simplificar, sabe? Às vezes eu usei até, vamos dizer, um palavreado assim, que é mais simples do que... faz parecer um pouco mais simples do que de fato é, mas tem uma sinalização muito pesada. A sinalização cresce exponencialmente, né? Desde do 2G até o 5G. Essa
é a minha área de atuação hoje. Eu sou arquiteto de sistemas, de redes de telefonia. É, tenho bastante coisa para comentar. Eu acho que essa área é uma área muito importante, é muito enriquecedora. O conhecimento também ele é muito, como se diz, limitado, ele não está distribuído, sabe? Então realmente é uma coisa que eu acho que para quem tem interesse, para quem gosta, seja profissionalmente ou almeja pular para outras áreas, outras profissões, assim, eu acho que é uma área que vale muito a pena, sabe? É assim, o topo da tecnologia. Telefonia móvel, para quem não sabe, a má notícia é que cada 4, 5 anos você tem que jogar tudo que você sabe fora e aprender tudo de novo. Mas para quem gosta disso, é uma área maravilhosa. Eu gosto muito disso, realmente eu falo assim com empolgação. E eu espero ter conseguido passar a mensagem, mesmo que em alto nível. À medida que eu for fazendo outros vídeos do canal, a gente ainda está começando, né? Como dá para ver, tem poucos vídeos, né? Eu quero elaborar um pouco mais sobre cada um desses temas, sinalização, voz, fazer apresentação específica sobre 5G principalmente, 4G e 5G. 2G e 3G já já estão partindo para outra, né? Mas 4G e 5G eu acho que vale a pena, sabe? Mais detalhes de como sinaliza, de como troca, portabilidade numérica, os ENUs, como trabalham, todas essas coisas aí a gente vai colocar aí em mais vídeos mais para frente. Se gostaram, não deixe de dar um joinha. Muito obrigado e uma boa noite para todos.